Toda a história da família de Joana d'Arc e Cordovil Neves está ligada à exclusão vivida pelos portadores da hanseníase. Tivemos 7 irmãos. Desse grupo de 7 irmãos, somente eu tive hanseníase. Eu fui separada, fiquei morando um pouco com a minha tia aqui na colônia, Santa Isabel. A partir dos anos 1920, foram construídas por todo o país colônias agrícolas onde os hansenianos eram internados. Até o fim da década de 80, a forma de tratamento da doença consistia em isolar os doentes. A maior das colônias foi a Santa Isabel, erguida em Betim, na Grande BH, em 1931, e que chegou a abrigar quase 4.000 pacientes. Aqui, por causa do preconceito, os trabalhadores não entraram. Então, quem teve que tocar essa cidade, esse espaço, foram os próprios internos. Eles que tinham que fazer, que dar atenção a eles mesmos, de cuidar das suas feridas, eles que tinham que plantar, colher, né? Cuidar da segurança, cuidar da administração. Então tinha o prefeito, então tinha delegado. A colônia era tudo fechado. As pessoas não tinham convívio com outras, então elas ficavam aqui, só aqui. Mas aqui tinha muitas tarefas, tinha cinema, tinha um grupo de amigas, tinha os pavilhões, então sempre um encontrando com o outro. Inclusive eu trabalhei aqui na colônia. Os pais de Joana e Cordovil tiveram hanseníase e se conheceram após serem internados na Santa Isabel. Mas assim que geraram o primeiro dos 7 filhos, eles decidiram fugir para uma vila ao lado, chamada Citrolândia. As crianças, ao nascer, era sequestrado pelo Estado e levado para um outro espaço, chamado preventórios. E após os 18 anos, o Estado orientava para essa pessoa ir para a cidade, não voltar para os seus familiares. Essas pessoas tiveram o que o pessoal chama de alienação parental total, feito pelo Estado. A internação compulsória dos portadores de hanseníase só começou a ser revista na década de 1960, quando pesquisas mostraram que a doença não era tão contagiosa quanto se entendia. Ainda assim, após anos sob controle, os casos da doença voltaram a crescer em Minas Gerais. Tanto em 2023 quanto em 2024, o estado rompeu a marca de 1.500 diagnósticos de hanseníase, patamar que não era registrado desde 2012. O infectologista João dos Reis Canela explica que o aumento de casos pode estar relacionado à falta de conhecimento sobre o contágio da doença e também à demora para se fazer um diagnóstico. É uma doença de transmissão difícil, por assim dizer. Há uma necessidade de um convívio íntimo de 3 a 5 anos, viver em mesmo teto, para que a hanseníase se estabeleça como doença. Hoje, a colônia Santa Isabel continua em funcionamento e tratando dos hansenianos, mas sem a internação compulsória. Um dos antigos prédios foi transformado num museu para preservar a história da colônia e evitar que as pessoas que ali viveram sejam esquecidas. Preconceito sempre existiu e as pessoas se afastam. Eu lembro uma época que eu fui fazer, eu estudava até na FAF-BH. Quando eu contei que tinha hanseníase, somente 2 pessoas que continuou a amizade e o convívio comigo, o resto afastou. Até umas décadas atrás, os moradores de Betim, a sociedade de Betim, não aceitava ninguém para trabalhar que fosse daqui. Eu, por exemplo, sou de uma primeira geração que os moradores conseguiram forçar o governo do estado a aceitar que as crianças de Citrolândia ou da colônia pudessem estudar numa escola do município de Betim. Isso foi agora, o estado que obrigou, porque a escola, a direção não permitia.